Um dia de mar agitado, com muita corrente, vento nordestão soprando forte e uma água suja pode não ser a previsão mais convidativa para colocar uma linha na água, mas foi exatamente isso que decidi fazer. No vídeo de hoje nós vamos até a plataforma marítima de Tramandaí enfrentar as condições extremas em busca dos grandes peixes de couro que cruzam pelo litoral gaúcho nessa época do ano e descobrir quais são as surpresas que nos esperam por lá. Agora estou prestes a passar ali pela ponte de Tramandaí-Imbé, ponte Giuseppe Garibaldi. Vou passar bem despacito para ver se o pessoal tá pegando alguma isca, alguma manjubinha. Se tiver saindo manjubinha, eu já dou uma paradinha ali antes, fico uma meia hora para catar uma isquinha bem fresca e fazer a pescaria. Tinha movimento, mas isca, manjuba eu não vi nada. Então eu vou ter que passar ali nas iscarias mesmo e ver se tem isca. Agora eu fico um pouquinho preocupado, porque é uma incógnita saber se tem ou não tem. Ah, achei uma isca. Achou a isquinha? Não é uma isca fresca, tipo assim, pegado há momentos atrás, mas também é uma manjuba que eles pescaram ontem no final do dia, bem ali no finalzinho do dia, e deixaram só na geladeira. Tá bonita, me agradei até. E é o que tem, não adianta, se não tivesse essa daqui ia ter que ser alguma isca congelada, mas essa daqui. Passei aqui na iscaria do Chico, bem pertinho da ponte, sempre acho alguma isca aqui, fica a dica para quem vem aqui para Tramandaí, para esses lados, dá uma passadinha aqui na iscaria do Chico. E agora partiu plataforma. E o pessoal fica ali em cima da ponte pescando manjuba, mas não tá saindo nada. Não vi ninguém com manjuba ali. Não, não tem mesmo. O jeito era comprar isca. Tem um cara lá que parece que tá com peixe. Deve ter pegou um bagre. Não, pegou uma tranqueira, eu acho. Pegou uma tranqueira. Ali na frente. Botar a isca no gelo. E eis aqui o novo veículo oficial do canal. Acertou quem falou que era um Renault Duster, mas depois em um outro vídeo eu falo melhor um pouquinho desse carro, mostro ele melhor e digo por que eu escolhi pegá-lo. Mas pelo tamanho do porta-malas vocês já devem ter ideia, né? Então bora tirar as coisas. Tá um dia legal, tá bonito e vou organizando tudo aqui para subir a plataforma. Oi, bom dia. Olha, agora não sei se foi cozido, tem que levou pra baixo ali, trancou, me arrebentou. Agora é isso? Agora, tô tocando agora, vai botando outro. Vamos lá, O padrão foi viral. Amor! Padrão? Escapou? Chegamos já com a ação de peixe, parceiro ali acabou de perder um peixe grande. A princípio era um bagrão, mas não tem, né? Com esse mar de hoje
Mar com água bem suja, vento nordeste forte, é peixe de cor, não adianta. E pensa em vento nordeste forte. Vamos botar casaco em pleno novembro. Esse Rio Grande não é fácil. E agora estou pronta para enfrentar o vento, o sol. Estou pronta para enfrentar o vento e o sol. Hoje pede uma proteção que contenha protetor solar, bastante. Um buff, que daqui a pouco eu já vou botar o meu, já colocou o teu. E também daqui a pouco, olha, acho que puxar um casaco, porque esse ventinho tá gelado. Mas antes eu vou fazer uma isca o mais rápido possível e já ficar pescando. Não, tu a primeira coisa que faz é botar a linha na água. Não Sempre. interessa. Pode estar caindo o mundo. Prioridade é a linha na água. E olha que capricho de isca que ficou. Um filé de manjuba, daquela mesma manjuba que acabei de pegar na iscaria. Ficou uma isca bonita. E hoje eu vou estar utilizando um caniço que é um clássico. Muitos de vocês aqui no canal conhecem esse caniço. É um caniço antigo, mas muito bom. Fazia tempo que eu não pescava com ele e hoje eu decidi colocar ele para jogo, para função. Caniço Sportex, esse daqui um número 7. Ele é um pouco mais mole dos caniços tradicionais que eu estou acostumado a utilizar, que tem uma ação mais rápida. Esse já tem uma ação mais lenta, mas ainda assim é um baita de um caniço resistente. O mar de hoje estava pedindo um caniço Sportex e é o que eu vou estar utilizando, junto com uma Abu Garcia 7500. Vamos ver se eu ainda sei arremessar com isso daqui. Nessa ventania aí. Nesse vento aí, né? Só pega meu boneco que eu tô sentindo que vai voar. Para primeiro arremesso até que tá bom, não levantei nenhuma cabeleira. Tá bom. Meu caniço ali na ponta, o Sportex tá bem estranho, a linha tá bem solta. Não sei se simplesmente soltou por causa da pressão na água, porque hoje tem muita corrente, ainda mais se na madrugada o vento atingiu rajadas próximas dos 80 km por hora. Então o mar está com muita pressão, muita corrente. Eu vou ali ver se tem algum peixe, pode ser que tenha, ou se a garaté simplesmente soltou. E aí? Foi a garaté que soltou. Vou botar mais peso. Tem muita corrente na água. Garaté solta, mas não é sinal de peixe. Esperando, meu bem. Estamos aqui na espera, naquele momento de um pouco de aflição, ansiedade, esperando o peixe bater. Já faz mais ou menos 1h30 que a gente chegou aqui, né? Os caniços já estão na água, já revisei as iscas, já andou saindo algum peixe. O pessoal que está ali na ponta andou, assim que eu cheguei, andaram pegando alguns bagres grandes, bonitos. Acho que foram uns 3, mas agora está tudo parado. E o único peixe que está saindo hoje é bagre. Por enquanto não vi nenhuma outra coisa. Mas isso daqui é um mar característico para o peixe de couro aparecer. Não só o bagre, mas está bonito para alguma raia. Curvina também gosta desse tipo de mar, desse tipo de água. Então daqui a pouco pode ser que apareça alguma. Mas a gente fica aqui, na espera, revisando isca, cuidando dos nossos caniços. Estou aqui dentro do abrigo porque o vento ali fora está muito forte. Está um ventinho frio também. E na hora que der alguma soltada de linha ou alguma envergada de vara, a gente vai correndo lá para filmar, mas a gente fica aqui, aguardo, no aguardo. Mais uma vez eu tô com o caniço com a linha bem solta ali, não sei novamente se foi ondulação ou se é peixe de fato, mas olha só como é que tá. Agora, será que é peixe? Se for, acho que não é muito grande. Olha a quantidade de mato que tá vindo ali.
Nossa, vou ter que limpar isso daqui. Tem que limpar isso daqui. Meu Deus. Pronto. Tirei todo o mato. E ver se o peixe tá aqui ainda. Alguma coisinha eu acho que tem. Tem sim, tem sim. Bagrote bonitinho. Quero os maiores hoje. Aí o bicho. Aí o bagrinho. Tá aí o primeiro bagrotinho de hoje. Vou tirar o anzol e já mostrar aqui pra vocês. Tá aí o bagre. Tem maiores na água, tem maiores. Mas esse daqui é o primeiro de hoje. Pra começar tá bom. É o mar deles. Não adianta, é o mar dos bigodudos. Tá aí, bagrinho. Que apareçam os maiores. Esse já foi bonitinho, já deu pra fazer aquele correrio. Mas vou soltar. Finalmente apareceu um. Pronto, se mandou. Vamos que a gente ainda tem bastante luz do dia para aproveitar, fazer uma isca no capricho, novinha, e arremessar de novo. Já tivemos ação, é Já bom tivemos sinal. ação. Bateu, bateu, soltou, soltou. Eita! Eu vi dar uma mexidinha, mas tem alguma coisa. A linha solta, 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 solta. Ai! Susto. Tem peixe? Tem. Peixe bonito. Só que com toda essa corrente de água aqui, quero ver se eu levo lá pra ponta. Vamos ver se eu levo lá pra ponta. Se eu levar pra lá, fica mais tranquilo de tirar. Quero levar pra ponta. Aí, valeu. Chegou? Agora sim. Chegou na ponta? Chegou na ponta. Olha ali, já tá ali na água. Cadê? Ali. Olha o tamanho do bicho. Pode deixar nada. Não pode botar nada. Isso. Eita. Aí. Ah! Nossa! Agora vem. Aê! Valeu! Peguei o bigodudo de hoje. Isso aí. Deu um baile ali, né? Aê! Oh, muito obrigado. Aí os bichos. Valeu, obrigadão. Tamanho do bicho. Estão vindo, estão vindo. Olha o tamanho desse bagre. Tamanho do bigodudo. Esse sim que eu queria pegar. Era esse que eu queria pegar. É o mar dele, né? É o mar dele. Eu vim já preparado para um. Olha o tamanho. Turma, deve ter em torno de uns 5 a 6 quilos. Sério. Tamanho da perna. Olha o tamanho desse magrão. Ah, eu tava louco para pegar um bigodudo de couro desses grandes. É o mar dele, certo que é o mar dele. Vou voltar pra água, vamos. Obrigado por ter aparecido, peixe. Cabeçudão, gigante de couro. Vai voltar pra água agora, vai. Ah, vai lá. Eita. Grandão. Ah, uns 6 quilos esse dali. Volta. Cheio do gás, hein? Já foi? Foi embora. Já tô realizado. Mas calma que a pescaria tá só começando. A gente veio de manhã, chegou aqui, se instalou, esperou e bateu. Mas tem bastante tempo ainda, porque meio-dia agora tem tudo tarde. para sair mais, tem a tarde inteira. Nesse caniço aqui, percebi que esse anzol aqui já passou da hora de trocar. Ele ainda tá afiadinho, com certeza pegaria mais algum peixe. Mas eu vou botar um novinho. Não tem por que ficar com esse. Deixa eu limpar bem aqui o rabicho. Perfeito, esse vai pro lixo. Mas aqui na mala eu sempre tenho a carta na manga. E o anzol que vou escolher para hoje, para pegar esses peixes de couro, vai ser esse daqui.
Marucego da MX Pesca no tamanho 24. Até daria para colocar um tamanho 26, mas eu acho que o 26 já vai ser muito grande. Então vou colocar aqui o número 24, vai dar conta do recado. Chicote de apenas uma pernada. Só fazer uma isca caprichada agora nesse anzol e mandar para a água. Pausa pro almoço com um clássico deste canal. Ah, hoje é o clássico. Pão com ovo. Mas só que diferente dos outros, tá um clássico bem incrementado. Eu coloquei pepino, tomate, ovo, temperinho verde, uma maionezinha temperada e tá 10. Top. O caniço ali tá meio estranho, deu umas balançadas, talvez até tenha algum peixe, mas não o grande o suficiente para soltar a garateia lá do fundo. Igual vou dar aquela conferida. Bastante mato na linha. Pá. Ah, isso daqui enche muito o saco na pescaria. Ainda bem que eu não tô com peixe grande aqui, senão isso daqui ia me complicar de um jeito. Pois é, mas e se vir o peixe grande, isso daí vai complicar, né? Olha só. Isso daqui é por causa das chuvas que deram aí nessa última semana. Então os rios estão num volume bem cheio, as barrancas caem um pouco e o mato vem parar aqui. Ainda mais que a gente está pescando ao quê? Aqui deve dar uns 3 quilômetros da foz do rio Tramandaí. Tinha peixe mesmo. Baby bagre. Quase que deu nos peitos aí. Imagina. E tinha um peixinho mesmo, um bagrinho. Eu só tava vendo o caniço dar aquelas balançadas, mas não foi suficiente para fazer soltar a garateia. Mas nem se compara com aquele que eu peguei antes. Mas os peixes de couro estão na área. Fazer a soltura desse. Esse daqui é um peixinho maior, então para não judiar muito do bichinho, vou soltar ele aqui com o cesto. Foi, voltou para a água. Quero os grandões, os bigs, os gigantes de couro. Deu uma paradinha agora. Não é que deu uma paradinha, o dia na verdade está meio parado. Volta e meia que aparece algum grande aqui. Foi alarme falso, turma. Olha a quantidade de mato que está vindo. Era o mato que fez a linha soltar. Olha ali. Nossa. A isca está inteira, intacta praticamente. Mas foi a quantidade de mato vindo aqui na linha que fez a linha dar aquela soltada. Isso daqui pesa, ainda mais encharcado da água ali dentro. Mas vamos lá, a gente não pode desistir. A pescaria tá legal de certa forma e eu quero ver se eu capturo mais alguns gigantes de couro ainda. Peixe? Tem, grande. Grande. É grande.
Mais um grandão vindo aqui. Mais um grande vindo aqui. Pode encanar. Aí, pode subir, pode subir. Isso, valeu! Mais um gigantão de couro. Ah! Aí, obrigado. Maior ainda que o outro. Só deu uma soltada rápida de linha, eu tive que sair correndo, porque como o vento tá forte e a corrente também, se a gente não sai correndo para recolher, a linha já vem parar aqui embaixo da plataforma, pega nos pilares e arrebenta. Mas ele tá com parasita aqui, com piolho, que eu já vou tirar, remover esse parasita dele. Deixa eu ver se não tem mais algum, eu acho que não. Opa, calma, peixe. E o anzol foi aquele, Maruceigo 24 da MX Pesca. Mais um troféuzão de bagre, olha o tamanho desse daqui. Desse Genidens barbus, grande. Enorme, obrigado peixe. Novamente mais um bagre ali em torno de uns 5, 6 quilos. Embora o que eu peguei antes eu acho que era maior. Grandalhão, tamanho do cabeçudo. Pesadão, hein? Voltou que foi um risco. Agora sim, a gente espera eras aqui até dar alguma batida, alguma soltada de linha. E quando isso acontece, a gente fica realizado. Agora eu posso ir lá terminar meu mate? Pode ir. Vamos lá Vai que eu terminar quero o mate. depois dessa. Tá pronto, pode vir. Já arremessei o outro caniço, peguei o bagre, fiz uma isca nova, arremessei de novo e agora eu quero aquilo que tu falou que acabou de fazer. Tá aqui, ó. Vamos servir, né? É, preferência. Entregar a cuia vazia, complicado. Agora sim. Aproveite. Deixa eu pegar um banquinho até para tomar um mate e eu fico cuidando dos caniços daqui. Porque eu arremesso numa ponta, eu estou arremessando contra o vento, contra a corrente e contra o vento. Tá no mesmo quadrante, norte, nordeste. E a gente, assim que vê a linha soltando, porque o caniço nem dá pra ver bater, a gente só vê a linha soltando por causa do arrasto e já tem que ir lá correndo, puxar até chegar no peixe, porque se a gente fica desatento, qualquer descuido, a linha já para aqui embaixo da plataforma e se arrebenta nos pilares. Ainda mais com peixe de porte bom, mas eu tô feliz com os gigantes de couro, eu não tinha acertado nesse ano ainda uns tão bonitos quanto esses, mas fez valer a pena. Agora sim, para dar aquela liga, recuperar as energias e também se aquecer um pouquinho. Ainda nem botei casaco, estou pensando em botar casaco, mas aí eu boto casaco e fico com calor, enfim, melhor ficar assim e tomando um chimarrão. Pessoal, o caniço do parceiro Douglas ali deu uma batida, coisa mais linda, estava ali na ponta e ele está ali brigando com o peixe, claro que vamos ter que conferir o que é. Provavelmente algum gigante de couro também, agora o que é, ainda não sabemos. Nesse mar de hoje, com toda essa pressão, com toda essa corrente, o guri vai ter um trabalhinho para fazer. Nossa! Começar a tremer os bracinhos. Aham. É peixe bonito aí. Ainda mais que tá totalmente a favor da corrente agora. Nossa, tá pertinho, já tá perto. Logo, logo vai aparecer já. Enquanto isso eu não posso descuidar dos meus lá, senão qualquer momento a gente aqui concentrado com o Douglas, qualquer descuido, quando vê já tem uma linha aqui embaixo da plataforma. Bagre de 300 quilos. Se é bagre, é muito grande. Aqueles de 20 quilos, imagina. Nem viram o que é ainda. Nem viu o que é grande. Aí, agora vem. Tu acha? Claro. Pode cortar, Aê! Apareceu. Deu uma luz.
Vamos lá então que ela já se apresentou. Olha ali ela na água. Quase. Tá quase, mais um pouquinho. Tá quase, tá perto, tá perto. Fica aí, fica aí, fica aí. Vai. Oh, ela tá na borda da coca. Tem a corda ali, cara. Ela tá na borda da coca. Agora vai, agora vai. Não, não. Ai, Douglas, fica com ela aí que eu acho que eu vou jogar a coca pra frente. Eu vou tentar jogar a coca um pouquinho pra frente. cuidado. Não, foi muito. Agora vai. Pera aí, vai, agora vai. Não, ela é grande. Aê! Calma, é só ter calma. Nossa, que bicho pesado. Aqui ela vem. Que bicho pesado, hein, meu? Aí. Nossa. Parabéns, hein? Tá aí. Aí, saiu. Milhobates que tá com filhote, se dorso elevado quer dizer que ela tá grávida, então rapidinho ela volta pra água. Pesadinho, bicho? Força. Aí, vai lá, solta teu peixe. Foi, eu acho. Foi. Parabéns, hein? Lindo peixe. Pessoal, já faz algum tempo que estamos aqui na espera do tempo, do vento. Só na observação do nosso material, esperando algum cariço envergar, alguma linha soltar, mas enfim. Deu aqueles peixes e até o momento, até agora, nada. Acho que já se passaram umas 2 a 3 horas desde que eu peguei o meu último peixe, meu último bagrão, um gigante de couro. Mas para vocês terem uma melhor noção do tempo, do período que a gente fica aqui nas gravações, sim, já se passou bastante tempo. No vídeo não vai aparecer tudo isso. Mas enfim, aproveita esse período para deixar algum recado para ti. Muitos até já me perguntaram: Vinícius, essa camisa da chumbada que tu usa direto nos vídeos, essa daqui mesmo, que estou utilizando hoje, inclusive, vocês me perguntaram se tem disponível para venda, e sim, essa camisa você encontra, a camisa da chumbada, no site chumbada.com.br. Aproveita, entra lá no site da chumbada, já olha os demais acessórios que tem lá, como as próprias chumbadas, anzóis, snaps, sacanzol, enfim, uma variedade de produtos que você encontra lá. E usando o cupom de desconto aqui do canal, cupom ViniPesca, que está aparecendo aqui na tela, você já tem garantido 15% de desconto em todo o site. Então vai lá, confere os produtos, não se esquece de usar o cupom que já dá aquela baita força, aquela baita ajuda para mim e para o canal também, certo? No mais, eu fico aqui esperando algum momento de ação para ligar a câmera correndo e trazer alguma captura para vocês. O que aconteceu aí? Um pouquinho de frio, por isso que eu já puxei o moletom. E lá naquele caniço eu tô com um peixinho que, olha, não é grande, não tem tamanho suficiente para destrancar a garateia lá do fundo. Vamos ali conferir? Bora. Que série, hein? Sim, o mar tá bem agitado, tá pesado esse mar. Alarme falso. Nem tocaram na isca, mas olha como é que agitou pra valer aqui na frente. Muita série de onda explodindo, tá bem tenso, bem, olha, complicado. Acho que peguei uma tranqueira, tá bem estranho. É, só que faltava uma tranqueira. Com esse monte de mato aí, deve ter algumas. Devo ter pego uma tranqueira e arrebentar uma ali. Arrebentou. Nossa! Foi. Arrebentou. Tranqueirão que tem ali, hein?
Não vou arremessar mais aqui nessa ponta. Final de pescaria, não bateu mais nada de peixe, porém, com a isca que sobrou, olha o que a gente faz. Tem gente que tá só de olho, tem gente que tá esperando isso daqui. Olha só. Eu já balancei a sardinha, ele já tá esperto. Nossa, e veio uma lá adiante. Vai dar briga. Não, tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Sabia que tava aqui. Tinha uma que tava aqui. Tá ali em cima, ó. Olha só. Eu vou botar aqui em cima. Tá? Nossa, que guloso! Já perdeu o medo essa Já, esse daí não tem medo, não. Pegou na mão. É bicho manso, hein? Já tá adestrada. Já tá adestrada. Deixa eu deixar uma pro Socó que tá lá no canto. O Socó também tem direito. Socó é mais reservado. Vai lá. Vem cá, vem. Tá. Ó. Toma. Se você gostou desse vídeo, cogite se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios. Eu também vou deixar aqui na tela um QR Code para você conhecer o Fishing Life Club, uma comunidade que desenvolvemos especialmente para pescadores, onde você terá acesso a aulas que vão desenvolver as suas habilidades de pesca e também previsões para pescar em determinadas regiões, além de poder interagir comigo junto com outros pescadores e receber notícias das minhas pescarias em tempo real. O link está também no primeiro comentário fixado. Valeu, turma, e até breves pescarias!